Bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Pessoal, hoje a gente está no Evangelho de Mateus 27 e 28, últimos capítulos do livro de Mateus. Mas antes de a gente continuar, curte e compartilha o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por ele. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por meditar na Tua Palavra, Pai. Tira, Senhor, os tampões dos nossos ouvidos para que a gente venha poder ouvir a Tua voz, Pai. Senhor, tira, Senhor, o tampão dos nossos olhos para que a gente veja as coisas espirituais que o Senhor gostaria que nós víssemos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos dá o discernimento da Tua Palavra, Senhor, para que a gente venha entender e mastigar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, aí na sua casa, leia completos os capítulos 27 e 28, tá? Eu vou ler o 27, versículo 1. O tema diz: o suicídio de Judas. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorsos e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Judas, ele traiu Jesus, né? Por causa de 30 moedas de prata. Só que Judas, ele não foi muito diferente de Pedro, né? Ontem a gente leu sobre Pedro, né? Que Pedro ele negou Jesus 3 vezes, né? No 26, né? Sim. Só que Pedro, ele fez o que fez, voltou a pescar. Voltou para trás, né? Tipo, voltou para trás, mas ele depois se reconciliou com Jesus, né? Por quê? Porque Jesus o perdoou. Sim. Mas infelizmente Judas, ele teve outro fim. Por quê? Porque ele tomou a decisão de tirar a sua própria vida, né? Foi. E essa decisão, ela vem por quê? Porque o inimigo, ele acaba, a culpa, né, de Judas, o inimigo acaba soprando no ouvido e faz a pessoa, né? Ele fica te acusando, apontando, a culpa, né, a acusação, tudo, o inimigo faz isso, né? Sim. Com a vida da pessoa, né? Então Judas foi assim. Acredito eu que o inimigo ficou ali soprando, né? Olha o que você fez, ele tirou sangue inocente, o Filho de Deus. Sim. Foi uma coisa gravíssima. E Judas, aqui ó, tem até um negócio importante, só para te cortando aqui, ó. Judas, ele joga a moeda no templo, porque ele sabia que já estava contaminado, então, tipo, provavelmente já tomado por raiva. Porque, tipo, ele sabia, porque Judas era judeu mesmo, né? Ele sabia que jogando a moeda no templo, eles não iam poder utilizar daquela moeda contaminada, tanto que mais pra frente depois eles falam sobre isso, que o dinheiro está contaminado. Então eles tinham também essa noção de que o dinheiro estava contaminado. Então provavelmente Judas já estava tomado de raiva, né? Porque ele faz provavelmente de propósito, joga dentro do templo. Ele podia ter jogado na rua, né? Mas se ele tivesse... Ele já tinha se arrependido, né? O arrependimento veio. Então o primeiro passo ele deu, né? Então se ele tivesse feito igual a Pedro e se reconciliado com Jesus, Jesus certamente o perdoaria. Sim. E ele teria seguido em frente, né? Então muitas das vezes acontece isso, né, no dia de hoje, né? A culpa, ela nos acusa. E aí Satanás vem, sopra nos nossos ouvidos e fala: você não vale nada, você não presta, você não vai conseguir, faz tudo errado, não tem saída, a única solução é a morte. Sim. Essa é a única saída. E não, né? O nosso único caminho, né, é Jesus. Sim. Então Jesus, ele te perdoa, não deixa a culpa, né, te dominar, te levar ao fim, né? Ao fim e tipo assim, ao inferno, né?
Porque ele se matou, né? Ele se matou, então não tem mais o que fazer. Mas aí, Bruna, sabe de uma coisa? Aqui ele não fala, né? Que foi o inimigo que acusou. Não, ele não fala, mas isso só pode ter sido uma ideia dele. Na Bíblia, a gente tem um outro contexto depois que se encaixa nesse cenário certinho, que chama o diabo de inimigo das nossas almas. Se ele é o inimigo das nossas almas, o que aconteceu com Judas? Judas, ele pecou e ficou com remorso. O remorso, ele está alojado onde? Na nossa alma, que é onde ficam os nossos sentimentos. Sim. Né? Então, quando a Bíblia fala que ele é o acusador das nossas almas, o inimigo das nossas almas, é porque ele sabe que no sentimento ele aflige as pessoas de uma forma que é só ela que sabe o que passa lá dentro. Ele sabe bem onde atacar. É só ela. Porque, pode ver, o pecado da carne, da parte carnal ali, que eram as moedas, ele já até se livrou. Ele jogou, tipo, não tá mais na minha mão, toma, contamina vocês também. Mas o sentimento dele ficou, ele carregou com ele o sentimento dele. Né? Então, depois os fariseus, eles até dão um jeito na moeda contaminada lá e botam ela para outra coisa, para comprar um terreno. Mas o sentimento de Judas fica dentro, fica na alma. Né? Não resolve o problema. Exatamente. E tem um outro ponto também, que até difere. Eu não sei se talvez foi isso que livrou Pedro, né? Porque a Bíblia não fala sobre. Mas existe a possibilidade de Pedro, quando aqui ele fala assim, e saiu dali chorando, né? Lá no 26 aqui, tá logo em cima aqui, então dá pra gente enxergar. Lá, capítulo 26, versículo 75, logo na última linha, e saiu dali chorando amargamente. Então Pedro, ele nega Jesus, sai dali e volta para a praia. Só que lá, quando Pedro bate no peito e fala que não vai negar, Jesus, ele fala assim, Pedro, hoje mesmo o diabo pediu para se andar com a sua vida, e eu intercedi por vós. Então, isso não acontece com Judas. Provavelmente não está aqui, é só uma ideia minha aqui que eu imagino agora. Provavelmente Pedro não foi acusado diretamente pelo diabo por esse sentimento, porque ele ainda estava com o crédito da oração de Cristo, que intercedeu por ele para não ser tentado. Provavelmente ele ainda estava com crédito, né? Porque quando Jesus ia orar, não ia Pedro, Tiago e João, então Pedro talvez tinha um créditozinho a mais ali que Judas não tinha, porque, né, talvez não tivesse tão na presença quanto estava Pedro, né? E Judas, Deus permite ele fazer isso porque esse era o rumo que tinha que ter as coisas, porque senão não ia se cumprir o que tinha que se cumprir, né? Então é bem possível que isso aconteça. Por quê? Se a pessoa não tiver crédito, é mais fácil para o acusador pegar ela, né? Verdade. Chega mais próximo. Sim, mas não é o fim. Não deixe a culpa te dominar, não deixe o inimigo da sua alma te dominar. Porque se você verdadeiramente está arrependido e peça perdão, e faça isso, peça perdão pelos seus pecados, Jesus diz que dos seus pecados ele já não se lembra mais. E vai ficar tudo bem. Ele é seu pai, né? Ele é seu pai, então ele te perdoa, ele te ama, ele te abraça e ele quer seguir em frente com você, ele quer se reconciliar, né? Assim como ele fez com Pedro. Sim. Né? Sim. E aí, vamos mais pra frente. Aqui continuando ainda no capítulo 27, no versículo agora 27. O tema diz, os soldados zombam de Jesus. Achou? Achei. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam, salve o rei dos judeus. Cuspiram nele e tiraram-lhe a vara. Batiam-lhe com ela na cabeça.
depois de terem zombado dele. Tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. E aqui no 46, a parte B. Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Aí eu queria dizer, Jesus, né, ele veio como homem. Jesus, ele foi tentado, ele foi perseguido, ele passou por diversas coisas, né, na terra. Ele foi humilhado, ele se sentiu sozinho, aqui como eu li, né, no 46, ele se sentiu sozinho. Sim. Ele teve medo, porque antes disso, lá no Getsemane, ele orou, né, ele pediu: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Sim. E ele se entristeceu. Aqui ele sentiu a dor como um homem comum. Ele se entristeceu lá nas orações. Os discípulos dormiram enquanto ele orava. Sim. Então, quer dizer, ele estava sozinho, não tinha ninguém orando com ele, buscando com ele. Quando ele estava lá sofrendo, os discípulos os abandonaram. Quando ele estava na cruz, o sentimento que ele teve foi: o meu pai me abandonou. Sim. Né? Porque a palavra diz que Deus vira as costas, né, para não ver. É bem dolorido. E tudo isso foi por mim e por você. E será que a gente faz isso valer a pena? Será que esse sangue derramado na cruz foi pela graça, né? Foi. A gente não merece. É favor imerecido. Exatamente. Mas a gente poderia, né, pôr a mão na consciência, né, e pensar: Senhor, o que eu tenho feito para ti? Né? Porque Jesus, ele sofreu demais. Ele sofreu demais, porque ele sentiu como homem. Ele sentiu essas dores como homem. Será que teríamos essa força, essa coragem, Não. A gente, você daria o seu filho para morrer? Nunca. Então Jesus, ele sofreu demais. Só que aqui no 28 ele ressuscita, né? Ele ressuscita. No terceiro dia ele ressuscitou. E ele está vivo, para a glória de Deus. Ele está vivo. E ele deixou uma missão. No 28:19 diz: portanto, vão e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Então, você está nesse mundo para quê? Para que vocês estão nesse mundo? Eu tinha essa pergunta na minha cabeça. Para que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Só consigo pensar em uma coisa. Você nasceu para isso aqui, ó. Vão e façam discípulos de todas as nações. Para honrar a vida dele. Para honrar a vida de Cristo. A única coisa que passa na minha cabeça agora é: eu estou aqui para honrar a vida dele. Essa é a sua missão. É adorar a Deus em todas as coisas. É levar as boas novas. É fazer discípulos. E de fazer discípulos de todas as nações. Por quê? Porque ele vem. Ele vai vir e ele vai nos cobrar. Ele vai dizer: cadê as suas obras? Como a gente disse ontem, cadê os seus talentos? Cadê o que eu te entreguei? Isso é muito sério. Não há mais tempo de perder tempo. Ele bate as portas. Que frase da hora, hein? Não há mais tempo de perder tempo. Caramba. Não há mais tempo. Não dá mais tempo de ficar com o pé fora, um pé dentro, de ficar de brincadeirinha. Chega. De ficar puxando em dois pensamentos. Isso aqui é muito sério. A palavra, ela é viva, ela é eficaz. É a boca de Deus falando o tempo todo. Então, Jesus, ele baixa as portas. E a gente tem uma missão nessa vida. Ah, mas eu não nasci pra pregar, eu não nasci pra cantar, eu não nasci com dom, eu não nasci... Você nasceu sim. Aqui tá falando: ide fazer discípulos. Pregai a todas as nações.
Fala com o seu amiguinho na escola, fala com o seu colega na faculdade, com o seu colega no trabalho, com alguém no ponto de ônibus. Faça o seu trabalho, faça a sua missão. Ou descubra qual é o seu talento, fale com Deus. Mas é muito fácil, né? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor e... Sim. É isso aqui, ó. E de fazer discípulos, é levar as boas novas. Tá muito claro. Não tem... como é que fala? Segredo. Não tem segredo. E como faz, Bruna? Só para finalizar, ele deixou uma promessa, que foi o que eu tava falando aqui agora, né? Porque ele deixou uma promessa que logo ele virá nos buscar, porque aqui finaliza o 20, a parte B, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele está conosco, ele está nos ajudando a seguir o Consolador, o Espírito Santo. Ele nos deixou para nos ajudar, né? Para nos consolar todos os dias, porque ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sim. Ele venceu o mundo, ele venceu todas as coisas. Então com ele nós podemos todas as coisas. O que você queria falar? Sobre essa parte de ir e fazer discípulos, não tem muito esforço. É só você seguir o seu dom. O que você tem de dom? O que você tem de talento? O que você faz bem? Né? Às vezes você faz bem, vou dar um exemplo assim, às vezes você faz bem o cafezinho, às vezes você é o rapaz, a moça do cafezinho da firma. Aí você faz o cafezinho com amor, serve com amor, e alguém um dia vai olhar e vai falar, nossa, essa pessoa faz tão feliz, faz tão bem as coisas, né? Faz tão bem o cafezinho. Mas por que você é assim feliz, meu? Eu chego irritado, você tá feliz, você tá legal, tá tranquilo. E aí você já fez um discípulo. Já fiz um discípulo. Porque a pessoa vai olhar e vai falar, caramba, eu vivo estressado, briguento, e essa pessoa cheia de problema é tão diferente, né? Eu quero ficar diferente assim como faz. Porque o convencimento vem através do Espírito Santo, né? Não é a gente que vai precisar ser super persuasivo. A gente também é testemunho. Né? Super vender a nossa autoimagem para fazer um discípulo. Não, vem por testemunho mesmo. Né? É o que a gente falou ontem aqui. Ou você tem que viver o que se prega, né? Ou pregar o que se vive. Porque você sendo diferente, você é a luz do mundo. Não tem como a luz ser colocada dentro de uma gaveta. Ela vai ficar no alto do monte. Né? E ela vai ser vista, uma hora ela vai ser notada. Às vezes, a gente até falou em alguns passados, às vezes você pode ser usado para falar com uma única pessoa na sua vida inteira, mas você vai cumprir o seu propósito, porque Deus vai colocar aquela pessoa do seu caminho e do seu jeitinho você vai acertar. Você vai multiplicar o talento e vai fazer os discípulos, né? É isso. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse devocional, por esse livro de Mateus que nós lemos hoje, Senhor, nos guia, Senhor, em todos os livros, Senhor, que vamos ler, nos dá revelação, entendimento da Tua Palavra e alcança as vidas, Senhor, através, Senhor, deste devocional, em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Tchau. Tchau.